Olá! Galera, já se inscreve no canal e ative o sininho, me ajuda aí por favor. Eu acho muito interessante essa parte da inovação das ideias que vem quando você pega algo de um mercado e acaba levando para o outro. E depois que se lança, parece meio óbvio, né? Caramba, por que não fizeram isso antes? Só que antes de lançar, ninguém fala que é óbvio. Tem até um exemplo que eu uso no meu curso, no Viver de Renda. Inclusive, pessoal, para quem quiser, há vagas abertas ainda. Vamos começar na próxima segunda-feira. Mas lá, quando eu falo de inovação, eu dou um exemplo de que muita coisa óbvia o pessoal não está vendo. As culturas pré-colombianas, por exemplo, não utilizavam roda para construir. E não é porque elas não conheciam a roda. Tinha roda em brinquedo de criança. Só que eles não usavam. Construíram pirâmides, construíram Machu Picchu sem usar a roda. Aí o pessoal pensa, meu Deus, né? Como é que eles não tiveram essa ideia? Que não tinha animal de tração também. Tinha lhama, mas não tinha cavalo. Só que aí você pensa, nossa, mas hoje em dia já inventaram tudo. Aí o exemplo que eu dou é da mala de rodinha. Até 1970 não tinha mala de rodinha. Era carregar, né? Ninguém Todo mundo colocou. carregava. Então você pensa no Einstein, no Oppenheimer. O cara desenvolveu a bomba atômica, hiper inteligente, ia viajar e carregava a mala pesada. Hoje você não vê uma mala num aeroporto, por exemplo, Não tem rodinha. que não seja de roda. Então depois que colocou, todo mundo fala, meu Deus, é óbvio que isso aqui vai pegar. Só que ninguém tem a ideia antes. Você tem mais algum case de inovação que você acha que vale a pena ser comentado? Cara, essa categoria de vitaminas, que pra gente também é um processo educativo, né? A indústria farmacêutica no Brasil, ela é de produtos curativos. Tudo que é vendido no Brasil, 70% é curativo. Não é preventivo, então. Só 30% é preventivo. Então, quer dizer, você só procura a hora que você está doente. Qual que é o segredo desse processo todo? É você mudar a roda. Por que eu falo isso? Vitaminas não é medicamento. São produtos preventivos. Vocês tomam vitaminas? Bastante. Vocês não ficam doentes. Vocês têm uma qualidade de vida melhor. Entendeu? Então, a gente tem hoje, a marca Lavitan hoje, que detém 33% do mercado de vitaminas no Brasil. Só que só 6% da população brasileira consome vitamina. Ainda é um produto muito desconhecido. Então, o que cabe a gente? A gente educar a população o que é a vitamina. Porque você imagina, um país de 200 bilhões, se você crescer 2 pontos percentuais, quantos milhões de unidades não são isso? E aí, o que vai acontecer, Bruno? Você começa a remediar antes de você ficar doente. Porque a prevenção é o melhor remédio, né? Sim. Só que eu mudo a roda de novo. Entendeu como a CIMED tem um modelo disruptivo de pensamento? 6% do Brasil hoje toma vitaminas, então. Sempre que eu vejo algum mercado que é só 6% do Brasil, eu penso no de investimentos, porque hoje a gente tem 5 milhões de investidores. É hiper pequeno num país de 220 milhões de habitantes. Mas está crescendo. Você tem o dado de quanto cresce esse mercado por ano? Porque eu imagino que é pouca gente, mas deve estar crescendo. Durante a pandemia, a palavra que você mais ouvia era a imunidade, né? Sim. Então, acho que o mercado cresceu mais de 200%, 300% durante a pandemia. Hoje é um mercado que cai, só que a CIMED cresce. Por quê? Porque a gente bate nesse processo educativo. A CIMED cresceu 25% em relação ao ano passado no mercado de vitaminas. Então, quer dizer, tem ainda muito caldo aí. Bom, voltando um pouco, ou muito até, né, para o passado, João, a gente falou aqui que você está desde os 15 anos trabalhando na área e que a CIMED, que hoje é um gigante, a terceira maior empresa farmacêutica do Brasil, você falou que há 10 anos era a 36ª, e lá atrás, quando você começou a trabalhar com seus pais, era um laboratório, um negócio familiar pequenininho. Como é que foi essa jornada para transformar um negócio pequeno em um negócio grande com 5.500 famílias trabalhando? Eu acho que esse exemplo aqui cabe para todo mundo que tem uma empresa familiar. A gente nasce no negócio, né? Por consequência, eu acabei nascendo numa indústria farmacêutica que naquela época era um laboratório. Pequeno laboratório, sei lá, 12, 18 funcionários. E quando você começa a trabalhar numa empresa pequena, você começa a entender tudo. Você abre a porta, você atende o telefone, você entrega, você separa, você manipula, você trabalha. E trabalhar em família é um aprendizado. Qual foi a grande legado que meu pai e minha mãe deixaram pra gente? Eles mostraram o caminho, deram oportunidade, e do nosso negócio a gente conseguiu realizar todos os nossos sonhos. Porque a gente sabia que a gente tinha futuro no negócio. A maioria dos pais me perguntam hoje, João, como é que você conseguiu educar os seus filhos em relação ao teu negócio? Porque quando eu nasci, a gente era de uma classe média pobre, sabe? Aquela família tradicional, beleza. De repente a gente começou a enriquecer do nosso próprio negócio. Quer dizer, os meus primeiros filhos, que eu tenho filho de 25, 23, 21, 5, 3, é
É um time de futebol. E aí eu vejo o Adib, a Esther e a Bruna, eles enriqueceram com a gente. Eles viram acontecendo. Viram acontecendo. E é muito legal hoje ter eles do meu lado. Que talvez possa ser diferente da Charlotte e do João Pedro. Que um tem 8 anos Que e o já outro tem 3. nasceram nesse cenário. Já nasceram nesse de cenário. prosperidade. Então, eu acho que o maior aprendizado que eu tenho hoje é como é que eu vou educar a Charlotte e o João Pedro. Porque o Adib, os 3 já estão praticamente no negócio. Só que quando esse pessoal entende o propósito do teu negócio, a chave vira, Bruno. Porque a maioria das empresas no Brasil não fala de cultura. Aqui você nunca tratou de cultura. E hoje cultura é a base fundamental da perpetuação do negócio. O que eu faço e por que eu faço? Eu me identifico com essa empresa que eu trabalho. A partir do momento que você se identificar, você transforma. Mas, João, traduz de novo. Por que você fala isso? Porque eu trato os meus funcionários igual aos meus filhos. Eu tenho que transformar meus funcionários também. Entendeu? Eles têm que entender o que esse médio pode levar para eles. Por isso que é uma empresa de alta performance. Por que ela cresce o dobro do mercado? Porque todo mundo quer fazer. Eu lembro, inclusive, que foi uma coisa que me marcou muito, que todo mundo que entrou no palco, foram várias pessoas que entraram no palco com você, tava todo mundo de amarelo e parecia que tava todo mundo vibrando. Esses dias também a gente foi num evento do Equity, você foi lá também, ó. Desceu de helicóptero amarelo, tudo amarelo. Hoje eu não vi de amarelo, eu vou tomar bronca. Não, mas tá de tá pulseirinha, aqui, né? Tem os detalhes. E é muito legal isso, porque de fato parece que tá todo mundo na mesma vibe, vamos dizer assim, né? A gente brinca e fala assim, que a gente tem uma cultura até de uma startup, né? É uma startup de 3 bilhões, né? O que é isso? É uma cultura de trabalhar 7x7, a liberdade, o poder da criação. A gente fala muito hoje, o que você quer, o currículo ou o que você quer, uma atitude? Hoje dentro da CIBED eu prefiro a atitude. Entendeu? Os dois são complementares, mas uma pessoa sem atitude na CIBED, ela não transforma. Então a gente tem algumas prensas dentro desse projeto de cultura que nós instalamos há 3 anos, que realmente a gente começou a identificar um novo perfil de funcionários. As pessoas nos procuram hoje. Sabe, eu gosto do estilo, eu quero fazer parte desse exército. Eu quero fazer parte dessa história. Porque, a gente está falando de um setor, Bruno, de 200 bilhões de reais, tá? O setor farmacêutico no Brasil hoje. E de 300 farmacêuticas. Não é que a gente está competindo com 10, 20. É um mercado muito pulverizado, sendo que o maior tem 8% de market share. Então, quer dizer, e você disputar com empresas pequenas, você tem que ter agilidade. Então, não é porque nós somos uma empresa grande hoje que a gente perdeu velocidade. Muito pelo contrário. A gente tem que ser mais ágil ainda. Só que aí entra um processo de cultura. Eu não tinha ideia de que era um mercado tão pulverizado assim. Total. Gigante. O maior, então, tem 8% do mercado? Sim. Caramba. E eu vou te contar uma coisa que você não vai acreditar. As top 5 hoje detêm 50% do mercado. As top 20 detêm 80% do mercado. Então você pensa aqui, 280 farmacêuticas disputam 20% do mercado. Quer dizer, é difícil você trabalhar em mercado pulverizado, é complicado, tá? Não, eu fico imaginando que você falou do processo de inovação. Se você pega um negócio que tem 5.500 pessoas lá e um outro que tem 20, nesse 20, poxa, é muito menos gente trabalhando, mas o processo ele também é muito mais rápido, né? Muito mais célere, muito mais dinâmico. Então a inovação, ela provavelmente vai vir de negócios pequenos e não tão do grande. A não ser que você dê um jeito de conseguir inovar lá dentro, né? Como é que você faz para manter essa cultura de inovação dentro de um time tão grande? Boa pergunta também. Parabéns aí. É de novo uma reflexão violenta. A empresa ela vai se estruturando, ela começa a botar várias áreas. Áreas de planejamento, áreas de orçamento, áreas de compliance, várias e várias etapas. Só que a gente não pode perder o DNA de uma empresa pequena. Por quê? Os pequenos vão ter mais agilidade que a gente. A gente não pode ser um gigante sem agilidade. Muito pelo contrário, a gente tem que fazer o que a gente fazia no passado, dando visibilidade. Porque o impacto é muito grande hoje numa ação errada. Mas também errar, corrige rápido. Sabe aquela coisa? É o orçamento. Não, o orçamento é uma diretriz. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que corrigir. Você não vai deixar errado. Então, aí de novo vira uma cultura. E essa cultura ela tem que estar atrelada aos nossos valores. Porque a partir do momento que você profissionaliza, principalmente uma empresa familiar, que a nossa empresa é uma empresa familiar. As 2 famílias, 3, 4, trabalham 8 pessoas. É forte. E em cargos estratégicos. Olá!
Galera, já se inscreve no canal e ative o sininho, me ajuda aí por favor.